Olá, meu nome é Cleuto Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é orientação espacial, dando ênfase para a orientação usando o Sol. E aí existem várias maneiras da gente usar o Sol como referência para poder se encontrar, se localizar em determinados lugares. Você pode usar, em algumas situações, pode usar o relógio, os ponteiros do relógio para fazer essa localização. Se tiver na floresta, pode usar inclusive o tronco das árvores para entender onde tem a incidência do Sol, onde tem menos, para você saber de onde é que vem o Sol, para onde vai o Sol no final da tarde. Mas esse não vai ser o nosso estudo de hoje, dentre tantas possibilidades. Vamos estudar aquele que é o estudo padrão sobre a orientação do Sol, usando primeiramente as orientações básicas das coordenadas, que é a orientação usando a rosa dos ventos, por exemplo. Quanto aos elementos de orientação, nós temos que ele tem a finalidade básica de indicar uma direção a seguir. Por exemplo, ponto de referência no seu lado esquerdo, nesse retângulo, significa no passado que utilizavam sobretudo os astros, o Sol, a Lua e as estrelas. Nós tivemos uma aula falando sobre isso, como é que os nossos antepassados conseguiam se localizar. Então, principalmente os povos primitivos usavam Lua, o Sol, as estrelas como ponto de referência. Hoje em dia a gente não usa referência para poder se localizar, não exatamente os astros. Às vezes você usa uma árvore, usa uma casa, uma torre, um prédio para usar como localizador. E a rosa dos ventos, no seu lado direito, a esse retângulo, indica pontos fixos de orientação, como os cardeais, os colaterais, subcolaterais e intermediários. Olha só na legenda as cores e acompanha comigo aí na figura da rosa dos ventos. Então você tem os cardeais, que é essa cruz principal aí de rosa, os colaterais, já está numa cor laranja, fazendo um X, traçando em cima da cruz, os subcolaterais, que vão estar aí entre os cardeais e colaterais, e por último os intermediários que você tem entre eles. Então esse aí é uma rosa dos ventos. Geralmente é muito comum nos mapas se utilizar basicamente os pontos cardeais, os colaterais principalmente. E aí o mapa do Brasil é uma situação clássica dessa, que aí você vai identificar onde é que está a região Nordeste, a região Sudeste, a partir dessa questão dos pontos colaterais. Olha só, e aí especificamente a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é uma imagem que representa direções a serem seguidas, voltadas à orientação e correspondem à volta completa do horizonte. Nela estão representados pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, que também podem ser representados por valores de 0 graus a 360 graus a partir do norte. Então nós temos aí a figura da rosa dos ventos, novamente. Os pontos colaterais e subcolaterais estabelecem uma direção mais precisa. Estes pontos se encontram no meio dos pontos cardeais. Então aí nesse caso aí, norte e o leste, você tem o nordeste, o leste e o sul, você tem o sudeste, SE. Entre o sul e o oeste, você tem o sudoeste, o SO. E entre o norte e o oeste, você tem o noroeste, o NO. Então, está aí especificando aí em o sudeste, entre sul e leste, sudeste. Nordeste, entre norte e leste, nordeste. Noroeste, entre o norte e o oeste, que é o noroeste. E entre o sul e o oeste, você tem o sudoeste. Aí nós temos o movimento da Terra, que é importante também para entender essa dinâmica do dia e da noite, que a gente vai ver mais na frente em que essa rotação da Terra contribui nisso. Então, o movimento de rotação da Terra acontece em torno de seu eixo imaginário e dura 24 horas. Ocorre de oeste para leste, dando a impressão de que o Sol estacionário surge a leste e se põe a oeste. Então aí tem uma imagem clássica que todos os nossos professores, quando criança, nos mostram isso aí. Quando um lado da Terra está ensolado, tem uma maior incidência do Sol, então aí temos
o que chamamos de dia, e do lado oposto da Terra você tem o lado escuro, que é o que chamamos de noite. Você já observou que o Sol, ao longo de um dia, a impressão que temos é que ele se move em torno da Terra, porque nós estamos, quando vamos fazer a observação, estamos parados. Então, para nós, parece que é o Sol que está se movendo em torno da Terra. Mas isso não está correto. Dados científicos mostram que é a Terra que gira em torno do Sol. Temos a impressão contrária porque olhamos o mundo a partir de nossa própria referência, ou de nós mesmos, né, que estamos fixos. Os astrônomos antigos também achavam que o Sol se movia em torno da Terra, e os primeiros modelos do nosso sistema solar colocavam a Terra no centro do sistema. E aí é o modelo geocêntrico. Aí mostra o Sol em amarelo aí na indicação, que também estava girando em torno da Terra. Mas nenhum dos modelos geocêntricos conseguia explicar as observações cada vez mais precisas dos astrônomos, e assim tiveram de ser substituída por outro, que colocava o Sol no centro do sistema e a Terra em terceira órbita, o sistema heliocêntrico, conforme está ilustrando aí. O Sol em amarelo é o centro e a Terra na terceira órbita, então um sistema heliocêntrico. Apesar de sabermos disso tudo, a impressão que temos ao observar o Sol é que ele realmente está se movendo em torno de nós. Chamamos então esse movimento de movimento aparente do Sol. Aí você tem a ilustração que pela manhã você tem um Sol numa posição, meio-dia, quando ele já está mais a Sol a pino ao centro, você tem o meio-dia, então tem a sombra já modificada para o centro, e à tarde ele já está numa posição oposta. Então, isso chama-se movimento aparente do Sol, como se ele estivesse se movimentando em torno da Terra. Agora, a orientação do Sol, que essa daí também a gente usou muito quando era criança, né, nas primeiras séries iniciais, como saber se localizar usando o nosso próprio corpo para poder se orientar pelo Sol. Então, ficando de pé, a sua mão direita para o Sol nascente, este ponto é leste, né? Aí está escrito na figura, nascente. Então, esse é o leste. Sua mão esquerda apontada para o oeste. E na sua frente estará o norte e as suas costas o sul, conforme indica a figura. Esse método elementar foi usado durante muito tempo por povos primitivos, permitindo a orientação deles quando saíam de um lugar para outro. Daqui a pouco eu vou mostrar um detalhezinho importante que mostra que não necessariamente o Sol nasce no mesmo lugar. Isso é importante saber, mais na frente vamos ver isso. Orientação pelo Sol. O Sol, de acordo com o seu movimento diurno, indica-nos 4 pontos cardeais. Olha a posição da pessoa como ela está aí. Então, quando dá meio-dia, então, se for posicionada a vista em direção do Sol, então o Sol representará o sul e a sombra do Sol representará o norte, ou seja, as costas de quem está se posicionando em relação ao Sol. E o lado direito, o oeste, o poente, e o lado esquerdo, o oeste ou leste, o nascente. E aí tem uma ilustração muito importante quando alguém vai construir uma casa ou pede um especialista para saber qual é a posição ideal para você construir, para pegar a iluminação nas várias partes da casa, para não ser aquela casa escura. Diz que onde não tem sol tem doença, né? Então isso já é científico. Então a situação melhor para isso é sempre a posição leste para oeste, porque quando é feito o giro total, você terá uma iluminação completa na sua casa. Então, leste a oeste é a posição onde deve ser posicionada as janelas da sua casa para ter uma iluminação, arejar a casa e, portanto, ter saúde na casa, para não ser aquela casa sombria que todos os lados da casa é fechado e só funciona por meio de iluminação artificial. Provavelmente isso só trará fungos, trazer problemas de saúde, respiratório. Então essa aí é uma lógica geralmente usada, para ser usada por engenheiros e para quem, mesmo que não seja engenheiro, possa fazer sua casa de modo adequado. Vendo cada um dos horários, você pode fazer um congelamento, depois ver cada um dos horários que vai fazendo
a movimentação do Sol e onde é que essa iluminação vai pegando e aonde, de acordo com as setas escuras, vai ficando sombreado para a sua casa. Muito bem. Afinal, o Sol sempre nasce no ponto cardeal leste e se põe no ponto cardeal oeste, certo? Não, errado. Era aquilo que eu tinha falado para vocês, para não ficar aquela ideia de antigamente que eu disse que a gente estudou sempre assim. Ao contrário do que alguns livros didáticos ensinam, o Sol nasce e se põe em pontos diferentes da faixa que fica respectivamente a leste e a oeste no horizonte. Em 6 meses o Sol percorre, o movimento do Sol é aparente, mas na verdade é a Terra que se move toda a extensão da faixa. Algumas vezes passa pelo centro, então o fenômeno é chamado de equinócio, e em outras pela extremidade, e dizemos que ocorre um solstício. Deste período depois, como um pêndulo, o Sol retorna fazendo o caminho inverso, e assim após o ano ele terá passado 2 vezes por cada ponto da faixa. Se você olhar a figura aí, tem o solstício, equinócio e solstício, e aí você tem a figura de uma pessoa que está pegando o sombreamento. Então, mostra que o sombreamento do Sol ele é diferente em diferentes momentos em que o Sol passou, seja no solstício ou no equinócio. Isso deve fazer um aprofundamento disso para entender o porquê que tem essa diferença de sombreamento, para não dizer, não ficar achando que sempre o pôr e o nascer do Sol vai ser sempre no mesmo lugar. Ele diferencia. Com base no que acabamos de estudar, eu quero te fazer um desafio de prestar bem atenção. Se tiver alguém contigo, chama para te ajudar, porque esse exercitando é praticamente uma charadinha. Você tem que encontrar aí onde é que está o detalhe. Então, olha só a primeira questão. Considerando a escola como ponto de referência, olha, ela está ao centro, localize o ponto indicado corretamente utilizando os pontos cardeais. Você percebe aí que os pontos, a Rosa dos Ventos está acima do museu, achou ela aí? Lá no topo. Imagine aí, visualize ela como se ela estivesse em cima da escola, que é para facilitar você tentar achar esses pontos, que eu estou querendo que você ache os pontos cardeais. Então, olha só, seria a letra A, o teatro localiza-se a leste da escola. Letra B, o estádio de futebol localiza-se ao sul da escola. Letra C, a lanchonete localiza-se a sudeste da escola. Ou letra D, o aeroporto localiza-se a noroeste da escola. E aí conseguiu? Com todas as dificuldades, na rapidez, porque não tem muito tempo para você? Então, se você escolheu que a letra certa é a letra D, tá certo. O aeroporto está localizado a noroeste da escola. Então, é exatamente esse ponto colateral que fica entre o nordeste e o norte e o oeste, NO. Da posição que você colocou em cima da escola vai dar diretamente no aeroporto que fica na sua parte superior esquerda. Então, com isso, a gente encerra nossa aula de hoje, parabenizando a quem foi esperto em ter respondido essa questão, que não é muito fácil, precisa rapidez. E se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!